Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão da apostila do primeiro bimestre, então dessa segunda parte aqui desse último capítulo que nós estávamos estudando. Bom, então você vai pegar a sua apostila lá na página 82 e 83, essas páginas aqui, ó. E você vai abrir ela, deixa a apostila aberta assim, e vai acompanhando com a prof pra gente ir relembrando o que nós estudamos, tá bem? Então vamos lá. Lá em cima da apostila, né, lá no texto diz assim, o que eu estudei? E aí tem ali um livrinho e tá falando algumas coisas. Como a prof sempre fala, se nós estivéssemos lá na escola, cada um ia ler um pedacinho, né? Agora, como a gente tá distante, eu vou lendo aqui e você vai relembrando, vai acompanhando, tá bem? Então, vamos lá. Você viu como é legal o mundo cinematográfico? Além de 2 gêneros, você estudou também alguns conteúdos linguísticos. Vamos relembrá-los nesta sessão. Bom, então, vamos lá, a prof vai lendo e a gente vai comentando algumas coisas que nós estudamos. Então, ali tem um quadradinho, né, azul e um amarelo, que conta sobre os 2 gêneros textuais que nós estudamos, que vocês fizeram atividades, inclusive estão de parabéns, fizeram filmes muito legais, né? Escreveram lá nas atividades alguns filmes bem interessantes e que a prof gosta bastante também. Então, o primeiro deles foi a sinopse. A sinopse é um texto que apresenta um resumo de filme ou outra obra artística, sem emitir opinião, buscando despertar o interesse do público. A resenha é um texto que apresenta um resumo de filme ou outra obra artística e a opinião e avaliação do autor. Então nós estudamos 2 gêneros textuais que então, como o capítulo, lembram que o capítulo todo da apostila, o capítulo 3, ele trazia informações sobre cinema, ele era decorado, lembra a primeira capa lá? A primeira página, que era todo decorado com as cadeiras do cinema, com pipoca, e o nome do capítulo era A Sessão Já Vai Começar, então tudo lembrando cinema. Então por isso que nós estudamos esses 2 gêneros nesse capítulo. Então quando a gente fala de uma sinopse, nós estamos falando de um resumo, né, de algo curto, com informações gerais, né, bem gerais sobre esse filme, onde tem então algumas informações sobre o nome dos atores, sobre o que acontece nesse filme, mas eu não dou a minha opinião. Eu não digo se o filme é legal, eu não digo se eu gostei do filme, eu não digo o que eu senti assistindo esse filme, eu não digo nada. Eu faço apenas um resumo com pontos principais, desperta o interesse então daquela pessoa que vai ler. Nós encontramos a sinopse do filme, quando a gente compra um DVD, por exemplo, quem tem em casa, a capinha do DVD, atrás vem uma sinopse, vem ali contando esse resumo do filme. Nós encontramos sinopse de livros também, né, de outras obras artísticas. E a resenha já é diferente, então vai ser um resumo um pouco maior e eu vou contando as minhas impressões, eu vou dando a minha opinião sobre esse filme, sobre esse livro. Eu vou contando o que eu achei, se esse filme ele cumpriu com as expectativas que eu criei antes de assistir, o que eu achei dos atores, eu vou contando então as minhas opiniões. Essa é a grande diferença de resumo, né, da sinopse e da resenha. Bom, continuando lá, nós trabalhamos também os sinais de pontuação. E aí a prof falou bastante com vocês sobre isso, da importância da gente usar os sinais de pontuação nas frases, nos textos, né? Toda vez que nós escrevemos, nós temos que nos atentar com os sinais de pontuação. Lembram que a prof trouxe eles, mostrou um por um, fez, né, os palitinhos para que a gente lembrasse quais são esses pontos. Eles estão presentes em todos os textos, né, na nossa apostila. Se a gente parar só para procurar, nós vamos perceber a quantidade de sinais de pontuação que tem em uma única página. Por quê? Porque eles estão aí em todos os textos e nós temos que aprender a usar esses sinais. Então vamos lá na apostila para relembrar um pouquinho. Sinais de pontuação. São sinais utilizados para marcar a entonação de frases, expressões ou palavras do texto. E agora a gente vai fazer a leitura de cada um deles, fazendo, né, relembrando, fazendo um resumo do que eles são. Então, o ponto final marca o fim de uma frase afirmativa ou negativa. O ponto de interrogação é empregado no fim de perguntas. Ponto de exclamação marca o fim de frases imperativas
ou expressas com mais destaque ou emoção. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Vírgula. Separa itens apresentados em uma ordem, a data e o local em cabeçalho, um nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua e o número da casa e um termo explicativo. 2 pontos. Anunciam uma fala, uma citação ou uma enumeração. Aspas. Destacam títulos ou citações nos textos. Parênteses. Destacam informações do texto. Travessão. Marca a fala de personagens e pode destacar alguma informação do texto. Sabe o que vai ser bem interessante? Que se você ficar com dúvida, você pode voltar lá naquele vídeo que a prof explicou um por um dos sinais, que eu mostrei a imagem deles, que a gente foi comentando, onde que nós usamos, né? Então você pode voltar naquele vídeo e assistir ele outra vez se você quiser, tá bem? E aí, por último, a última coisa que nós estudamos nesse capítulo, que na verdade a prof falou que nós estávamos relembrando lá do 4º ano, é o verbete de dicionário. Então acompanhe com a prof lá a leitura. O verbete de dicionário é formado por uma palavra e sua definição. Ela é apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. Lembra que eu falava que é muito importante saber a ordem do alfabeto para que você consiga encontrar as palavras no dicionário? Então, no verbete também podem ser encontradas explicações como o plural, o gênero, a separação silábica e o som. E aí vocês vão lembrar da aula que a prof mostrou para vocês o dicionário, que a prof montou com vocês o verbete, que eu fui explicando, né, o que é cada uma das coisas que aparece lá quando a gente abre o nosso dicionário. Bom, então assim, nós estamos encerrando a apostila do 1º bimestre, nós fizemos as atividades, nós fomos conversando, né, fizemos metade lá na sala e esse finalzinho aqui por vídeo. Então a prof quer dizer que eu estou bem feliz com vocês, porque eu tenho visto as atividades que vocês me mandam por foto. Vocês têm caprichado e isso é muito importante quando a prof vê que mesmo em casa, mesmo com a prof distante, vocês estão se dedicando bastante e isso me deixa muito feliz. Então assim, essa apostila do 1º bimestre, agora que você fez todas as correções, nós encerramos as atividades de português dela e agora nós vamos iniciar a apostila do 2º bimestre. Então, a partir dos próximos vídeos, a prof vai mostrar a apostila do 2º bimestre e aí nós vamos conversando um pouquinho sobre ela, tá bem? Então, quero dizer que eu gosto demais de vocês, que eu estou com muita saudade e eu espero que a gente possa se reencontrar rapidinho para matar essa saudade. Um beijo e até a próxima aula!